Opa, Marlos Menezes por aqui e hoje eu quero falar para você que por que se você dominar a teoria, você não vai atingir 847 pontos em matemática no Enem. Isso parece meio esquisito, né? Mas meu objetivo aqui é fazer com que você atinja os 847 pontos em matemática e a teoria pode sim estar te atrapalhando nesse momento. Então, olha só. E para quem é que eu estou falando? Para quem é esse vídeo? Né? Eu estou falando com você que simplesmente não se adequou ao sistema de ensino ou à forma que te ensinaram na escola até aqui. Talvez você tenha sentido aquele peixe fora d'água, né? Ou patinho feio, e você não tenha se adequado. Você tinha dificuldade de levar umas notas boas, ou tinha dificuldade de entender os que os professores estavam falando. E também eu estou falando para você que tenha algum tipo de dificuldade em matemática, tá? Porque aqui eu quero te ajudar a atingir os 847 pontos em matemática no Enem. E também com você que já terminou o ensino médio e tentou fazer o Enem, já fez o Enem mais de uma vez, tentando o curso que você sempre quis, ou tentando atingir os 847 pontos em matemática sem ter conseguido êxito. Então, é para você que eu estou falando. Agora, olha só. Para eu entrar nesse tema, eu tenho que definir o que é teoria. O que vem a ser teoria? A teoria nada mais é do que um conjunto de regras ou leis que estão sistematizadas e elas podem ser aplicadas em uma área específica do conhecimento. O que eu tenho que te dizer é o seguinte: esse conjunto de regras, esse conjunto de leis, para a matemática, não vai te ajudar assim para você atingir os 847 pontos de matemática no Enem. Por que eu digo isso? A teoria, ela não é assim tão importante. Ela não tem a importância toda como você acha que ela tem. Na verdade, ela suga o seu tempo e tira o seu foco. Ela tira o seu foco porque é mais importante. Porque para você atingir os 847 pontos em matemática no Enem, você não era para ficar estudando teoria em cima de teoria. Porque se fosse assim, imagine só a quantidade de pessoas que conseguiria atingir os 847 pontos em matemática no Enem. Uma quantidade muito grande de pessoas, né? Porque todas elas, assim como você também, estudou durante 3 anos, que são os 3 anos do ensino médio até a prova do Enem. E por que não tiveram tanto êxito assim? Justamente por isso, porque a teoria suga o seu tempo e a teoria tira o teu foco do que realmente importa para que você atinja os 847 pontos em matemática no Enem. Agora, existe uma alternativa também à teoria, que tem gente que não percebe. Né? Tem gente que acha assim, não, tudo bem, a teoria não é boa, eu nem estudo tanto pela teoria, eu fico fazendo exercícios. Só que exercícios são esses. Quando a gente vai a fundo, eu vou lá ver que exercício essa pessoa está fazendo, eu chego lá e vejo que são exercícios de fixação. O que são exercícios de fixação e por que eles têm esse nome? Exercícios de fixação. Fixação é para fixar alguma coisa. E esse fixar é fixar justamente a teoria, fixar esse conjunto de regras e leis sistematizadas, fixar uma determinada fórmula ou um determinado conceito. E não é esse o caminho para você atingir 847 pontos em matemática no Enem. Você já deve ter tentado isso, talvez você já tenha feito isso em vários Enems. Mas, para você atingir os 847 pontos em matemática no Enem, o caminho é se afastar da teoria nesse momento, certo? Agora, olha só, como é que eu cheguei a essa conclusão? Olha só, eu já falei com vários alunos e eu percebo que todos os alunos que têm dificuldade em matemática, eles têm essa dificuldade principalmente porque eles não estão adaptados ao sistema de ensino, eles não estão adaptados à forma como a escola ensina a eles. E isso é um problema muito grande, porque eu já senti isso na pele. Então, eu também não era adaptado, eu também tinha minhas dificuldades lá como aluno, eu tirava nota baixa, muitas vezes tirei nota baixa, e todo mundo me dizia que eu era inteligente, fora da escola, mas na escola eu não conseguia colocar aquilo na prova. Eu me dava mal, eu tinha minhas dificuldades, ou seja, eu não era uma pessoa adaptada. E olha só, existem pessoas que são adaptadas. E essas pessoas tiram boas notas, essas pessoas vão bem no Enem, só que eu estou falando com você, que não é adaptado a essa forma de ensino e também não apresenta até hoje dificuldades em matemática.
Então, eu quero dizer para você que existe sim uma luz no fim do túnel. É possível você atingir 847 pontos em matemática no Enem, mesmo que você não tenha ido bem ao longo de todo esse percurso na escola. Que você tenha sempre tido essa dificuldade em matemática. Independentemente disso, eu digo para você que é possível sim você atingir os 847 pontos. Então, eu cheguei a essa conclusão simplesmente observando alunos e observando a mim mesmo. Eu olhei para o Marlos do passado e eu via que, na verdade, o problema não era um problema interno a mim. Era a forma que tentavam passar um determinado conteúdo que simplesmente a essa forma eu não era adaptado, eu não conseguia me adaptar. E eu vejo que várias pessoas são assim, vários dos meus alunos também são assim, que não conseguiram se adaptar a essa forma de ensino, essa maneira de te entregar um conteúdo jogando um monte de informação que só serve para aumentar drasticamente a sua ansiedade, você se sentir mal e não conseguir evoluir. Então, eu percebo que esse é um problema muito sério, que ataca muita, mas muita gente boa mesmo. Agora, olha só, quando foi a primeira vez que eu percebi isso? Eu percebi isso na pele, na minha própria pele. E eu lembro que eu estava lá no meu pré-vestibular, eu estudava, né, no pré-vestibular, e a prova que eu queria fazer era o IME, você já deve ter ouvido falar isso, Instituto Militar de Engenharia, que na época que eu fiz a prova, era a prova considerada uma das provas mais difíceis da América Latina. E eu, lá nesse pré-vestibular, eu tinha muitas dificuldades. Desde o início, era jogado uma quantidade absurda de teoria, e eu simplesmente não conseguia dar conta. Eu travava, não conseguia fazer os exercícios, tinha muita dificuldade de fazer os exercícios e ia deixando de lado. E toda semana eles me davam uma apostila, que era uma apostila de exercícios, chamada até de TD, que era trabalho domiciliar. Semana a semana eles iam dando uma apostila cheia de exercícios e eu não conseguia fazer nada. Ficava travado. Por quê? Porque eu tinha uma ideia totalmente louca de que eu tinha que dominar alguns conceitos básicos de teoria antes de avançar. Ou tinha que dominar um determinado conteúdo antes de fazer os exercícios daquele conteúdo. E aí isso me deixava para trás, isso me travava, não me deixava evoluir. E aquilo foi acumulando, acumulando, acumulando. E minha ansiedade foi só aumentando. Até que chegou um ponto de eu fazer um simulado, faltando 4 meses para minha prova do vestibular. E esse simulado era no estilo da prova que eu ia fazer, e eu zerei esse simulado. Tirei 0, velho. E aí, olha só, isso aí me deixou muito mal, me deixou para baixo. E eu tinha que sair daquela situação. Por sorte, esse curso pré-vestibular, ele tinha uma turma chamada de, não sei se ele criou naquele ano, ou se ele já tinha, mas ele criou uma turma chamada de Clube do Bostinha. E tinha esse nome porque era para os alunos mais atrasados, por assim dizer. E lá eles começavam a dar exercícios bem simples, exercícios básicos, que eram justamente para solidificar a base em matemática. E ali eu lembro que os exercícios tinham exercícios de potenciação, exercícios de soma, e a maioria deles eu ia acertando, mas muitos deles eu ainda errava. Mas eu sei que aquilo ali foi solidificando a minha base. E eu fui melhorando, 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 e no final do ano eu acabei sendo aprovado no Instituto Militar de Engenharia, no IME, na prova que eu queria e tal. E olha só, eu, anos depois, fiz o Enem. A questão é que, que eu sofri bastante com tudo isso, né? Não era necessário que eu tivesse sofrido tanto, porque, na verdade, eu demorei para eu perceber que eu não estava adequado. Eu não estava conseguindo me adequar àquele sistema de ensino e a procurar uma nova forma, que era uma forma para trabalhar de maneira totalmente diferente. E aí, olha só, o que acontece? Olha só. Você que está acostumado a estudar pela teoria, ou seja, estudar pelas regras, né, da matemática, se concentrando nas ferramentas da matemática, tentando melhorar ou memorizar um monte de fórmulas, um monte de conceitos. Deixa eu te falar o seguinte: que tipo de sentimento estudar dessa forma pode te causar? É assim, ó. Primeiro, você já pode se sentir de cara frustrado. Por que frustrado? Eu me sentia frustrado. Por quê? Porque aquilo parecia um poço sem fundo. Você ia cavando, cavando, cavando e não chegava ao fim. Você tinha sempre um conceito a mais para dominar. Você tinha sempre um algo a mais para saber. E aquilo ali ia adiando
a você mergulhar, no meu caso, eu mergulhar a fundo nos exercícios ou de uma maneira mais eficiente para eu conseguir atingir, ou no seu caso, para você atingir os 847 pontos em matemática no Enem. Então, o primeiro sentimento que isso pode causar em você é a frustração. Até porque já peguei vários alunos assim, tá? Alunos que eles conseguem dominar uma quantidade bem grande da teoria, conseguem entender as ferramentas da matemática muito bem. Só que quando eles vão para os exercícios, eles não conseguem fazer exercícios do Enem. Já peguei vários alunos assim. Isso, ou seja, o primeiro sentimento que a teoria pode te causar é a frustração. Então, olha só. O que eu estou te dizendo aqui no título desse vídeo é como a teoria pode te afastar. Saber a teoria vai te afastar de atingir os 847 pontos de matemática no Enem. O segundo sentimento que a teoria pode causar, assim como causou em mim, é a ansiedade. A teoria pode aumentar demais a sua ansiedade. Porque aquilo ali, você vai estudando e você sempre vai ficar em mente uma coisa a mais para você estudar. Olha só, mas isso aqui também cai na prova. Você vai ver assim, né? Isso aqui também cai na prova. Caramba, mas isso eu não sei. E agora? Tem que estudar. Aí você estuda aquilo ali e você vê outra coisa. E você vai estudando, estudando, estudando. Depois, quando você vai fazer as questões, você percebe que esqueceu um ponto lá atrás. Então, olha só. Ela causa ansiedade em você porque você tem desde o início a sensação de que você nunca vai dominar aquilo tudo. E deixa eu te falar, você não vai dominar mesmo. Não dá para dominar toda a teoria. A teoria é extensa demais. Agora, deixa eu te contar um segredo. Você não precisa dominar ela para atingir 847 pontos em matemática no Enem. É justamente por isso que eu estou aqui. Agora, olha só. Uma outra coisa que pode causar, a teoria pode causar também, um outro tipo de sentimento, pelo simples fato dela te tirar do foco, ela pode te tirar do foco, ela pode te deixar com um medo desnecessário da prova. Tá? Deixa eu te explicar melhor isso daqui. Uma coisa é ansiedade. Ansiedade é quando você antecipa uma coisa que vai acontecer lá no futuro. E agora, o medo, um certo medo que você tenha de não atingir o seu resultado lá no dia da prova, ele é bom, é até salutar. Por quê? Porque esse medo é o que faz com que você vá para frente, que faz com que você busque resultados melhores durante a sua preparação. Agora, quando esse medo ele atinge um nível muito maior do que o desejado, digamos assim, isso vai tender a te travar. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a sentir um medo da prova. Isso não é nada bom. Isso tem que estar sob controle. Todos os seus sentimentos, eles têm que estar sob controle. E você tem que utilizar todos os seus sentimentos como alavanca para você atingir os 847 pontos de matemática no Enem. É isso que eu proponho aqui, tá? Então, beleza. Então, agora a gente já falou sobre os sentimentos. Agora, você talvez possa me perguntar, será que é possível mudar esses sentimentos, ou tudo isso, essa forma de pensar que está enraizada em mim, ou que foi enraizada durante 3 anos, pelo menos, de ensino médio? Né? Talvez você também diga assim para mim, ó, toda vez que eu vou sair da teoria, eu me sinto desestimulado, ou sinto que eu estou deixando um pedaço importante de fora da minha preparação. Deixa eu te falar. Para você atingir os 847 pontos em matemática no Enem, é importante que você pense diferente. Você não pode fazer as mesmas coisas que você fazia antes. E o que você fazia antes é ouvir professores que dizem que você precisa dominar a teoria. Ouvir professores que dizem para você fazer resumos teóricos gigantes e você memorizar aquilo tudo. Deixa eu te falar uma coisa. A matemática, ela é, de todas as matérias que caem no Enem, aquela que tem a maior interdependência entre os conteúdos. E muita gente acha que isso é uma maldição. Tipo assim, para eu aprender esse conteúdo eu tenho que ver o anterior. Para eu aprender esse conteúdo eu tenho que ver todos os conteúdos anteriores. Encare isso como uma coisa boa. Sabe por quê? Justamente por isso que você precisa decorar quase nada na matemática. Você precisa decorar muito pouco. Por quê? Porque se um conteúdo está apoiado no outro, você pode chegar ao conceito de uma maneira lógica, de uma maneira racional, sem ser necessariamente decorado, sem ser necessariamente memorizado. Isso faz com que a matemática
ganha um outro aspecto. Ela é a matéria que você menos precisa memorizar. Talvez seja a matéria que você menos precisa estudar também, né? Mas estudar, que eu digo, essas regras básicas. Porque o que pega realmente da prova não são as ferramentas da matemática. Você vai começar a perceber isso. Não são as ferramentas da matemática que pega, que faz com que você, que impede que você atinja os 847 pontos em matemática. E isso eu bato bastante na tecla com o pessoal lá que está dentro do pódio. Porque muita gente chega lá com esse conceito, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que rever toda a matéria e tal. E isso é muito ruim. Isso não vai deixar, não vai fazer com que você atinja o que você sempre sonhou, o que você sempre quis, tá? E durante muito tempo isso também ficou enraizado em mim. Durante muito tempo, mesmo depois de eu ter passado para o IME, mesmo depois da transformação que os exercícios fizeram comigo, eu te digo, lá dentro do IME, eu também tinha essa ideia. Eu achava que eu tinha que dominar um determinado conteúdo. Principalmente lá, todas as matérias eram muito apoiadas à matemática, né? Eu tive lá física 1, 2, 3 e 4, cálculo 1, 2, 3 e 4. Então, tudo isso falava, a base de tudo isso era matemática. E eu achava que eu tinha que dominar todos os conceitos, todas as ferramentas antes de ir para uma prova. E sabe o que acontecia comigo? Eu geralmente me ferrava. Porque não é essa a ideia. Não é essa a ideia. A ideia é você simular o que você vai encontrar na prova. E não ficar vendo a teoria por trás daquilo ali. É a mesma coisa de eu falar assim para você, ó. Quer ver? O exemplo que eu também sempre dou, vou até mudar o exemplo aqui. Vamos lá. Pintar. Você tem que pintar uma parede. E eu sou uma pessoa extremamente técnica na pintura. E eu chego e falo para você, olha só, você tem que ir lá, comprar uma trincha, né, ou comprar um rolo, e você tem que comprar uma tinta específica, e aí você tem que começar a pintar pela ponta, fazer um desenho no meio, um M, e depois você ia ter que ir completando. Tudo isso é muito interessante, né? Você pode entender tudo o que eu falar. Mas quando chegar lá na prática, você vai ver que a teoria é outra. Isso é uma coisa que eu ouvi muito depois que eu me formei em engenharia. Na prática, a teoria é outra. Não adianta. Então, dessa mesma forma, você na matemática pode ficar vendo teoria, se abraçando a um monte de conjunto de regras, mas quando chegar lá na prática, a teoria vai ser outra. Você vai perceber que as ferramentas da matemática, elas não são o principal fator para você atingir os 847 pontos de matemática, né? Certo? Então, pessoal, você está falando um monte de coisa aí da teoria, que a teoria não presta, que tudo é uma loucura, mas talvez você me pergunte, então tá bom. Para você, Marlos, qual é a forma mais eficiente para se preparar para eu atingir os 847 pontos de matemática no Enem? Qual seria essa forma mais eficiente? Então deixa eu te falar a forma mais eficiente. A forma mais eficiente é estudar com o que você vai encontrar lá no dia da prova. Estudar por meio de exercícios. Mas peraí. Cuidado, tá? Uma coisa eu já te falei aqui. Se você começar a fazer uma penca de exercícios de fixação, que eles só servem para fixar o que você já viu nesse conjunto de regras chamado de teoria, você não vai para frente. Então a ideia não é fazer esse exercício de fixação. Então você talvez pense assim, então é bem tranquilo, né? Eu vou partir direto para as questões do Enem e vou fazer todas as questões do Enem, todas as provas que já caíram do Enem até agora. Deixa eu te falar, se você fizer isso, talvez você não consiga atingir os 847 pontos em matemática. Acredita? Por quê? Primeiro, isso vai ser difícil para você. Porque se você é uma pessoa que tem dificuldade com a matemática, o que isso pode acontecer? O que pode acontecer? Você pode pegar as questões lá do Enem e sentir uma dificuldade muito grande de avançar. E aí você se sente desestimulado, você cai no mesmo problema, você começa a sentir os mesmos sentimentos que você sentiu quando você estava estudando pela teoria. Você começa a se sentir frustrado, você começa a se sentir ansioso, achando que não vai dar tempo, porque são muitos exercícios. Então, não é simplesmente sair pegando as questões do Enem e fazendo a torta direito. Não! Para você que tem dificuldades em matemática, você precisa de exercícios, um tipo de exercício que eu chamo de pré-treino. O que seriam esses exercícios pré-treino? São exercícios que eles te preparam
para você pegar as questões do Enem. Como é que funcionaria isso? São questões contextualizadas, presta atenção. Todos os exercícios que você vai fazer a partir de agora para atingir 847 pontos em matemática no Enem tem que ser exercícios contextualizados. Daí a grande dificuldade, porque quando você pega um livro, você vê que a gama, o universo de exercícios contextualizados que você vai encontrar ali não é muito grande, não é suficiente para dar uma graduação, né, para que você vá melhorando aos poucos até chegar ao nível das questões do Enem. Então, esse é um problema. Mas você tem que ir atrás de exercícios contextualizados. O que são exercícios contextualizados? São os mesmos exercícios que você vai encontrar lá no dia da prova do Enem. O que é isso? Que pega alguma coisa que acontece no cotidiano, algo da realidade, né? Ou seja, tem um contexto por trás. E ali dentro tem algo da matemática. Tem um conceito matemático que você vai ter que aplicar na prática para você conseguir resolver. Então, esses exercícios contextualizados, por onde você vai ter que começar, é lógico que eles têm que estar num nível de dificuldade abaixo do Enem, né? Justamente para você não pegar uma carga, né? Se você estiver fazendo musculação, pegar uma carga que rompa as suas fibras musculares e você fique adoentado. Jogando aqui para o nosso caso, né? Para que você não pegue um exercício muito difícil, se sinta muito frustrado e aquilo faça com que você perca vários dias de estudo. Então deixa eu te falar uma coisa. Você tem que proteger os seus sentimentos. Você tem que manter a sua mentalidade. Mentalidade é muito importante para você atingir os 847 pontos em matemática no Enem. E se você começar a fazer exercício de um jeito errado, você não vai conseguir. Certo? Isso vai ser muito prejudicial a você. Agora, olha só. Aí, depois de você fazer alguns exercícios, todos esses exercícios, eles têm que estar divididos por matéria, por conteúdos da matemática. Tá? Então, você vai começar lá por operações básicas com números naturais, né, que são números que você utiliza para contar pessoas e objetos, né, ou animais, né? Você vai contando 1, 2, 3, você precisa dessas operações básicas. Começar por ali, passar por frações, para depois ir para porcentagem ou operações com números decimais, antes até de porcentagem. Então você tem que pegar exercícios contextualizados e colocar dentro de cada um desses blocos. Junto com esses exercícios contextualizados, você também vai colocar questões do Enem. Então vamos lá, operações com números naturais. Vamos lá, vamos supor que você conseguiu organizar esses exercícios de pré-treino e as questões do Enem relacionadas a esse tema, elas têm que estar organizadas, todas essas questões têm que estar organizadas da mais fácil até a mais difícil. Então é por aí que você tem que começar. Então olha só, isso é, na verdade, um verdadeiro derretedor de pânico. Você vai conseguir atingir os 847 pontos em matemática no Enem dessa forma. Você consegue aprender tudo o que você precisa saber para o dia da prova do Enem, simplesmente fazendo exercícios dessa forma que eu estou te dizendo aqui agora. Certo? Então, atingir os 847 pontos em matemática no Enem vai ser uma questão de trabalhar continuamente e da forma adequada. Beleza? Agora, olha só. Marlos, eu estou começando a acreditar nisso. Talvez você diga isso para mim. Mas será que funciona para mim? Que vou começar a me preparar do absoluto zero nesse ano? Deixa eu te falar uma coisa. Cara, sinceramente, essa é a melhor forma de você se preparar. Essa é a forma mais eficiente de você se preparar. Deixa eu te falar. Se você começar a estudar pela teoria, a ver esses conceitos, para depois fazer exercício de fixação, para depois fazer exercício do Enem, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir aprender o mais importante para você resolver as questões do Enem. Você sabe qual é? Você sabe o que é mais importante? É você saber interpretar. Se você deixar lá no seu bloco de tempo um espaço maior para a teoria do que para a resolução das questões, da forma que eu estou te falando, 847 pontos em matemática no Enem, infelizmente, não vai chegar. Não nesse ano de 2022. Talvez você precise fazer vários Enems até chegar lá. A forma mais eficiente de você estudar é você solidificar a sua base da matemática por meio de exercícios contextualizados simples.
Você vai se sentir motivado a fazer esses exercícios, porque você vai conseguir resolver eles desde o início. Deixa eu te falar, minha filha tem 5 anos de idade e ela consegue interpretar questões de matemática já. Se eu falar para ela assim, filha, vai ali em cima da mesa, eu quero que você, filha, me diga quais são cinco, cinco alunos, 5 amigos seus da sua escola que vão na sua festa de aniversário. Os 5 primeiros alunos, amigos seus da sua escola, eu quero que você me diga. Os 5 que você vai convidar primeiro para ir na sua festa de aniversário. Isso é um exemplo de um exercício contextualizado bem simples. Minha filha, ela só vai ter que apontar para os amigos dela, para os amigos que ela mais gosta, até chegar no número 5. Ou seja, ela está contando de 1 a 5. Ela está, dessa forma, se eu falar isso com ela, de certa forma, ela está solidificando a base dela. Só que olha só, tem muita gente que tenta solidificar a base só por meio de exercício de fixação. Pega lá, 1 mais 3, aí, igual a 4. 3 mais 2, igual a 5. E faz uma penca de exercícios desses. Esses exercícios não são contextualizados. Esses exercícios, eles não estão te preparando para você atingir 847 pontos em matemática no Enem. É isso que eu estou falando. A forma correta é que todos esses exercícios sejam contextualizados, né? Um exemplo de exercício contextualizado que eu sempre dou. Joãozinho tem 15 figurinhas. Pedro tem 5 figurinhas. Os dois juntos têm quantas figurinhas? 15 mais 5 igual a 20. Para melhorar ainda esse exercício e fazer com que ele se pareça mais ainda com o exercício do Enem, ainda poderia ter umas alternativas lá. Isso faz toda a diferença. Porque desde o início, olha só, é um exercício simples, que se você conseguir resolver, a sua autoestima vai lá para cima, mesmo sem você perceber. Você não vai se sentir frustrado, porque você vai conseguir resolver. Você já está fazendo um esforço de interpretação, mesmo que seja pequeno. Você já está fazendo um esforço de interpretar essa questão. Isso já está te fazendo caminhar rumo aos 847 pontos em matemática no Enem. E aí, gradativamente, você vai aumentando o nível de dificuldade. E, logicamente, isso dentro do mesmo conteúdo, tá? Nesse caso, operações com números naturais. E, naturalmente, você já vai estar solidificando, tornando a sua base mais sólida. E vai chegar uma hora que, do nada, você vai olhar e vai ver, caraca, cadê essa minha dificuldade de matemática? Não tem. Eu hoje, quando eu vou pegar uma questão de matemática no Enem, aí você fala, mas você já é professor, não vale. Mas a ideia é o seguinte, depois de eu fazer vários exercícios, fica até difícil de eu perceber uma pegadinha. Por quê? Porque aquilo ali são coisas que aparecem naturalmente numa questão. Fica difícil até eu perceber. Eu tenho que me esforçar para ver uma pegadinha, para falar, olha só, cuidado com isso daqui. Por quê? Porque você vai chegar no nível também que tudo aquilo ali, toda aquela interpretação vai ser algo natural para você. Então, mesmo para você, isso vai chegar para você. Essa capacidade de conseguir olhar para uma questão e conseguir interpretar sem nenhuma dificuldade. Mas para isso, você tem que começar do nível básico. E nesse nível básico, você vai estar solidificando a matemática, você vai perceber que esse seu falar, né? Que eu sou péssimo em matemática. Talvez você pense assim, isso vai se dissolver, vai acabar e vai passar, tá? Mas para tudo isso, lembre, a sua mentalidade tem que estar positiva. Você tem que acreditar que realmente você vai conseguir. Beleza? Agora, olha só. Talvez você pense assim, professor, mas quando eu estou fazendo uma questão, não é só a interpretação que me pega, né? Existem outros fatores que me pegam também. Às vezes eu não consigo lembrar de uma fórmula, às vezes eu também não sei o assunto. Então, não é só a interpretação. Deixa eu te falar, é verdade. Verdade. Talvez você não consiga resolver uma determinada questão porque te falta uma fórmula, porque você não está resolvendo as questões da maneira correta. É exatamente por isso que as suas questões têm que estar organizadas, porque essa fórmula ela vai aparecer uma vez e vai continuar aparecendo em várias questões contextualizadas dentro de um mesmo conteúdo e naturalmente você vai memorizar. Repare, você não foi atrás da teoria para memorizar a fórmula. Você memorizou aquela fórmula porque era necessário para que você resolvesse a questão. Então, olha só, a ênfase do seu estudo
está na interpretação. É na interpretação. Não é no conjunto de regras, não é na teoria, não são nas ferramentas da matemática. Você vai perceber que ao fazer várias questões contextualizadas, você vai estar se preparando da maneira mais eficiente para atingir 847 pontos de matemática. Prova do Enem. Certo? Então, olha só. O fato de você estar ali, caiu de gaiato num determinado conteúdo, você não sabe nada daquele conteúdo, aí você pensa, mas será que eu não tenho que voltar na teoria? Deixa eu te falar. O primeiro exercício daquele conteúdo foi feito para você errar. O primeiro exercício foi feito para você tomar como exemplo. Não foi para você acertar. Você primeiro pega aquele exemplo, entende aquele exemplo e depois você replica nos outros exercícios. É para isso que serve. Tem gente que acha que tem que acertar tudo. Não. O primeiro ou os primeiros exercícios de uma série foram feitos para você errar. Foram feitos para você ver a resolução, entender e depois replicar nos demais. Esse é o segredo, certo? Esquece, não vai na teoria. A teoria vai te atravancar. Cuidado. Talvez você esteja falando assim, mas Malus, para, Malus. Eu não consegui estudar todos os conteúdos de matemática nesse 2021 e eu acho que eu não consegui acertar as questões dos assuntos que eu não vi. Vou te falar, se você não vê aquele assunto, é óbvio que você não vai acertar. Talvez você acerte, porque existem técnicas. Se você tiver uma boa interpretação, uma boa capacidade de interpretação, talvez você nem precise utilizar ferramentas da matemática. Mas é óbvio, não estou dizendo aqui que você não vai precisar de ferramentas da matemática em uma grande quantidade de questões. Até porque, para atingir 847 pontos em matemática, o número de questões que você tem que acertar é expressivo. Então, é importante que você saiba as ferramentas da matemática. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, é a forma que você quer aprender essas ferramentas da matemática. Eu digo que você tem que aprender essas ferramentas da matemática por meio de exercícios. Por que não dá tempo de você estudar toda a matéria ao longo do ano, hein? Já parou para pensar nisso? Ah, professor, eu cheguei na prova do Enem e tinha vários assuntos que eu não vi, tinha vários assuntos que eu não estudei. Por que acontece isso? Porque você foi atrás da teoria, poço sem fundo, não dá tempo mesmo pela teoria. Agora, desde o primeiro mês da sua preparação, você já pode fazer exercícios de todos os conteúdos que caem no Enem. Você sabia disso? Então, é isso que vai fazer mudar o seu jogo. Porque o que está em jogo ali é a sua capacidade de interpretar. Porque sem interpretação, você não vai conseguir saber qual a ferramenta da matemática mais adequada para aquele caso. Então, aprenda a interpretar. É isso que eu estou te dizendo. Tá? Então, beleza. Então, para com esse negócio, tá? Se você realmente... lógico que você tem que dominar os assuntos, mas eu quero que você domine esses assuntos por meio de questões. E essas questões têm que estar estruturadas da maneira adequada. Que é essa teoria por enquanto, tá? Talvez você fique falando assim, mas você fica falando de interpretação, mas interpretação. O que significa interpretar? Né? E por que isso é mais importante que a teoria? Talvez você esteja me perguntando isso, ainda não saquei. Por que a interpretação ela é mais importante que a teoria? Interpretar depende da teoria? Olha só, deixa eu te falar uma coisa, olha só. Interpretar alguma coisa, é você, no final das contas, é você traduzir aquilo para uma linguagem que você entenda e resolver a questão. Na ponta da faca é isso, tá? Então, olha só. Como assim? Imagine que tem aqui uma pessoa falando chinês. Se eu estivesse falando chinês com você, você ia estar entendendo o que eu estou falando? Provavelmente não. Você ia ter que ter um intérprete. O que é um intérprete? O intérprete é uma pessoa que ela é capaz de traduzir tudo aquilo que eu estiver falando em chinês para o português, que é a língua que você entende, certo? Então, olha só. Numa questão, o cara tem ali, está falando um monte de coisas. Você tem que ser capaz de entender tudo aquilo que ele está falando. Você tem que ser capaz de entender o que ele está te pedindo. Porque se você não entender, o que vai acontecer? Você simplesmente não vai conseguir resolver, a não ser que você chute e acerte. Correto? Então, olha só. Interpretar é você traduzir aquilo
para uma maneira, para uma forma que você entenda. Num diálogo, numa conversa, isso é feito automaticamente pelo cérebro. Uma pessoa vai falando, a outra vai automaticamente interpretando aquilo ali, e você não precisa de nenhum esforço. Então, com a matemática, ou com as questões de matemática, contextualizadas de matemática do Enem, pode acontecer da mesma forma. Você lê aquilo ali e entender tudo que ele está falando. E aí, uma vez entendendo, aí sim está na hora de aplicar as ferramentas da matemática, caso a questão exija. Ainda tem isso. Porque pode ser que você nem precise utilizar as ferramentas de matemática para resolver uma determinada questão. Existem muitas questões de raciocínio lógico, existem questões de projeção que por simples lógica também você consegue acertar. Tudo isso cai no Enem. Você pode resolver dessa forma. Existem questões onde você pode utilizar as alternativas para chegar a uma resposta. Certo? Então, é isso. São formas que você pode utilizar para atingir os 847 pontos em matemática no Enem. Isso sem se preocupar com a teoria. E outra coisa, a interpretação. A interpretação, ela é justamente disso. Ela parte daí, de você conseguir entender tudo ali. E é lógico que existem alguns termos matemáticos que você vai ter que dominar. Mas qual é a melhor maneira de você dominar esses termos? Por meio de questões contextualizadas, tá? Agora, olha só. Vamos lá, deixa eu falar aqui, ó. Será que é interessante você fazer resumo de todo o conteúdo? Tem gente que faz isso, essa neura, né? De resumir o conteúdo. Vai na teoria, mas ainda não é suficiente. A pessoa ainda tem que resumir todo o conteúdo. Olha só, esses resumos, os resumos da matéria, sim, eles têm que partir das questões, senão não vai te levar a atingir 847 pontos em matemática no Enem. Todo resumo que você fizer, todo retorno que você fizer a algo que você já viu, que isso é a revisão, ele tem que estar baseado em questões. Então, olha só, eu sou contra você fazer um formulário e deixar ele solto para você memorizar. Não é assim. Você tem que voltar àquela questão e ver como aquela fórmula foi aplicada. Isso vai te fazer crescer de uma maneira muito mais significativa do que se você ficasse vendo a teoria. Isso, na verdade, vai fazer com que você ganhe um tempo absurdo. Então é exatamente isso que eu estou propondo para você. Você vai ter que revisar também por meio de questões. Sempre quando você estiver fazendo uma questão, você cometeu um erro, você tem que ter um caderno onde você vai ter que anotar todo erro que você cometeu. Que erro foi esse? Foi falta de atenção? Ah, não, novamente eu errei nisso aqui, falta de atenção. Então você anota lá no caderninho. Questão tal, errei por falta de atenção. Ah, será que eu errei em conta? Poxa, novamente eu errei em conta, tem que treinar mais conta. Como é que você vai treinar conta? Vai pegar um bloco, um caderno em branco e vai ficar fazendo várias contas? Não. Você vai simplesmente ter mais atenção agora ao fazer suas contas. Por quê? Toda questão que você fizer tem que ser sem calculadora. Então você, ao fazer mais contas e mais contas e mais contas, se você ainda continuar errando em conta, você passa a fazer as contas de uma maneira diferente. É assim que você faz. Você passa a dar uma atenção especial às contas. Por que será que eu errei em conta? Será que é porque eu mesmo não estou entendendo a minha letra? No caso, não é uma letra, é um número. O número que eu estou escrevendo. Você acredita que eu já errei várias questões por causa disso? Porque nem eu mesmo estava entendendo a minha letra. Na hora eu me confundi lá, fiz rápido. Ou seja, o fato de você errar em conta, você tem que dar uma atenção especial às suas contas. Pega as suas contas e faça elas de uma maneira organizada na sua prova. Não deixa elas soltas aleatoriamente lá, não. Talvez isso esteja fazendo com que você esteja errando. Talvez você não tenha um cuidado adequado. Você não coloca na soma vírgula embaixo de vírgula ali. Você deixa tudo torto ali na multiplicação. Aí você acaba somando os números errados. Isso já aconteceu comigo. Já passei por isso. Então, atenção a esse ponto também. Atenção a isso. Atenção a esse detalhe das contas. Talvez seja o tempo que esteja te pressionando. Uma coisa que eu falo também é o seguinte, olha só. Em todas as questões, marque o tempo. Isso vai fazer com que o seu cérebro automaticamente se esforce para baixar o tempo da prova, o tempo de cada questão. Isso vai fazer com que você se sinta mais tranquilo durante um simulado e durante a prova do Enem.
Isso vai fazer com que você atinja 847 pontos em matemática no Enem. Certo? Agora, olha só. Eu falei aqui, né? Eu falei aqui de alguns motivos pelos quais pelos quais a teoria não vai fazer com que você entre no jogo para atingir 847 pontos em matemática no Enem. E eu queria que, caso você tenha tido alguma dúvida em algo que eu falei, caso você ainda tenha alguma dificuldade, que você poste aí nos comentários, coloque nos comentários, porque o meu maior objetivo é te ajudar da melhor maneira possível para que você atinja 847 pontos em matemática no Enem. É uma jornada que a gente já vai começar, já começou, para você que quer já fazer com que o seu próximo Enem, o Enem 2022, seja o último, porque você conseguiu atingir 847 pontos em matemática no Enem. E essa jornada já começou, então você pode escrever o que você quiser para que eu possa te ajudar da melhor maneira possível. Um grande abraço, foi um prazer falar contigo mais uma vez e até o próximo vídeo.